Finalmente o terceiro curta de Helluva Boss está entre nós. Um curta cheio de referências e coisas bizarras. Tudo começa com Blitz discutindo com Millie sobre o novo alvo, uma garota otaku gótica que tem leve tara em casais que envolvem monstros e seres demoníacos. Tudo indicava ser um trabalho fácil, rápido, como Blitz sempre gosta. Porém, ao Blitz tentar finalizar o seu alvo, a Amberly, surpreendido por uma barreira mágica. Exatamente, Amberly possui um colar aparentemente com um símbolo, um pentagrama que a protege de seres demoníacos. Que ironicamente, este amuleto é simplesmente um amuleto de um anime, de uma série animada dentro do universo de Helluva Boss que Amberly gostou, comprou por ser fã, sem a menor ideia de que aquilo era um amuleto mágico, algo que poderia a proteger. Com isso vimos várias cenas constrangedoras, afinal Amberly não aparenta estar incomodada com Blitz, e sim, muito pelo contrário, aparenta estar extremamente empolgada, até mesmo, entre aspas, apaixonada por um demônio estar na frente dela. Finalmente Amberly poderá realizar seu sonho de estar numa fanfic, pelo menos viver uma das histórias que ela vê em seus animes mais 18, se você me entende muito bem. Você sabe que tipo de anime é. Porém, Blitz finalmente consegue convencer Amberly a tirar o colar, assim conseguindo finalizar ela por pura vontade dela. Afinal, segundo ela, ambos finalmente vão poder ficar junto do outro lado. Com isso, corta para Blitz novamente na sede da IMP, falando com seu contratante, falando que o trabalho foi completo, até que ouvimos exatamente, Emily foi para o inferno, se tornou uma pecadora e achou um cartaz, um outdoor onde Blitz aparece, anunciando a IMP, e sem pensar duas vezes, ela foi atrás do mesmo. Quem é Amber? Amberlyn Pinklin, uma estudante universitária de 20 anos que mora com seus pais ainda, os mesmos que não estão muito contentes com a situação atual dela, afinal afirmam que ela nunca vai embora, porém, mais as dificuldades que eles enfrentam, aparentemente eles gostam ainda dela, afinal eles não expulsaram ela ainda. Amber gosta de animes, principalmente hentai, histórias românticas de monstros, demônios e escrever fanfics. Inclusive, ela tem o grande dom de conseguir escrever inúmeros parágrafos extremamente coesos em apenas 4 segundos. Ela possui uma clara obsessão à questão a monstros sexualizados e não consegue distinguir a sua imaginação da realidade, ao ponto de tornar qualquer coisa que ela pensa em algo verídico, uma verdade para si própria. Algo que vimos quando Blitz chega até ela e falha ao tentar matar ela. Ela logo pensa que ele veio para tomar ela como noiva, para conquistar ela. O que sabemos que não é verdade, né? Coitado do Blitz, o homem não tem um pingo de paz. Nesse exato momento, ela usa seus dons de fanfiqueira para escrever uma história completa entre os dois, deixando claro que ela tem um grande senso de grandeza. Amber é uma clara referência à própria Visipop. Eu gostaria que realmente neste episódio fosse a própria Visipop, porém Amber especificamente pode ser referência a um tipo de fã, a você, ou provavelmente alguém que você conhece, o fã fanático que shippa tudo, que cria qualquer fanfic. Ela é referência a um lado extremo de fã, o fã obcecado. Outra referência ao Burn, o stalker de Fizaroli, o fã extremamente obcecado por um indivíduo. Já Amber é o fã fanfiqueiro. Eu quero ainda a minha representação, Visipop, a representação do fã que qualquer detalhe é uma teoria de 7 parágrafos. Aquele tipo de fã que um detalhe é o suficiente por o cara tentar desvendar 90% da história. Amber veio a falecer com seus 20 anos, porém há 7 anos atrás ela shippou 2 personagens que são irmãos, assim sendo famoso incesto. Com isso, 7 anos depois, alguém que não gostou deste chip, que foi pro inferno, se tornou um pecador, viu a MP, contratou eles para simplesmente eliminar Amber por causa de um chip de 7 anos atrás. Exatamente o que você ouviu. Um chip pode custar vidas. Então cuidado! A forma demoníaca de Amber se reflete mais por volta de gatos e morcegos, sendo uma fusão com detalhes pontiagudos que se remetem à agressividade. Afinal, todo pecador sempre terá um design mais pontiagudo, como dentes afiados e várias pontas ao redor do seu design. Contudo, o fato de Amber ter uma característica de gato reflete bastante a personalidade dela. O fato dela ser solitária, astuta, possivelmente até independente, já que gatos são assim. Já o lado morcego seria algo mais sobrenatural, já que morcegos fortemente estão ligados ao sobrenatural. Amber demonstra ter uma grande paixão a demônios e monstros, coisas que são tecnicamente sobrenaturais, né? E o terceiro olho em sua testa, eu creio fortemente que seria uma referência à sua própria imaginação.
Afinal, Amber mostra várias vezes que sua imaginação toma conta da sua visão de realidade. Sim, eu sei que o terceiro olho normalmente está envolvido com conhecimento e alguém que vê além do que a realidade é, né? Normalmente o fato do terceiro olho está fortemente ligado a pessoas que buscam conhecimento, algo que Amber aparentemente não deixa claro. Porém, talvez a obsessão dela por demônios e monstros pode ter feito ela fazer inúmeras pesquisas, porém não temos evidências. Eu agradeço ao comentário da Jospiel, acho que é assim que pronuncia o seu nome, ter me ajudado a tirar essas conclusões. Valeu, hein? Você comenta as suas conclusões aqui embaixo. O nome do terceiro shorts de Helluva Boss é o Yabu, uma gíria depreciativa para indivíduos que amam a cultura japonesa ao ponto de achar a cultura japonesa superior às demais culturas. Claramente uma característica de Amber, fora que Amber é dublada por Mônica Franco, exatamente a pessoa que dublou Veg e Jimmy, Veg no piloto e Jimmy no episódio mais odiado de todos de Helluva Boss. Oxímia assombra meus pesadelos até hoje. Ao olharmos para o quarto de Amber, vimos algumas referências. Em alguns frames vimos um boneco da Charlie, exatamente, um boneco bem bizarrinho, bem mal feito da Charlie, que faz referência aos produtos falsificados de Hazbin Hotel. E claro, também faz uma referência bem óbvia, né, a Charlie sendo o único meio de colocar algo de Charlie em Helluva Boss. Afinal, Charlie é pertencente à A24 e à Amazon Prime, já que a A24 é detentora dos direitos autorais de Hazbin Hotel, com isso de todos os personagens de Hazbin Hotel. Num frame mais amplo do quarto de Amber, vimos um travesseiro bem peculiar, onde vimos Cthulhu, exatamente, o lendário Cthulhu, criado por H.P. Lovecraft, porém uma versão um tanto quanto duvidosa do nosso querido Moluscão. Eu não duvido que realmente exista travesseiros como esse do Cthulhu, afinal, ninguém escapa da regra 34. Em um dos frames que dá zoom na estante de Amber, vimos alguns livros, e dentre esses livros vimos um em destaque, onde tem uma palavra que nos refere a um personagem, Eldritch, exatamente, a família Von Eldritch. Pode ser uma referência a eles, uma referência bem óbvia, né? Porém, entretanto, todavia, Eldritch, se eu não me engano, também tem ligação com H.P. Lovecraft. Se eu não me engano, existe uma história onde tem este nome ou aparece este nome. Eu não tenho certeza, porém, comenta aqui embaixo se realmente existe. Mas na estante de Amber também vimos algo bem peculiar, um tanto bizarro. Exatamente, mais bizarro que o travesseiro do Cthulhu. É um pote com um líquido até metade e um pônei que se assemelha bastante aos pôneis de My Little Pony. Isso é simplesmente uma referência a um caso real da vida real, onde um fã, um tanto quanto fanático por My Little Pony, pegou um pônei, colocou num pote e colocou um líquido um tanto quanto duvidoso. Eu realmente estou constrangido em falar isso. O famoso Spring Leite, o Bate-Leite também. Se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, procure não entender. Agora sobre o amuleto de Amber. Afinal, vimos que o amuleto dela protegeu ela de Blitz até um tempinho, né? Porém, de onde surgiu esse amuleto? Ela mesma disse que comprou por ser fã de um anime. E temos duas hipóteses. Os amuletos, os pingentes, os objetos no mundo de Helluva Boss e Hazbin Hotel podem ser marcados por runas, símbolos ou até mesmo símbolos religiosos e assim ganhando uma espécie de magia, algo místico em torno deles. Como o amuleto de Amber ganhou um campo de força que afasta ela de seres demoníacos. Contudo, a humanidade em si em Helluva Boss não faz a mínima ideia que esses símbolos têm este poder. É como a cruz no nosso mundo real. Para alguns é um símbolo, para outros é uma ferramenta para exorcismo. Outro ponto é que Amber conseguiu este amuleto através de um querubim. Como assim, gato? Simplesmente quando ela foi comprar algo parecido, um querubim foi que vendeu para ela. Tal vimos que os querubins trabalhavam para que os seres humanos se redimissem, conseguissem ir pro céu após falecer, ao invés de ir pro inferno e aumentar a população do inferno e consequentemente aumentar a dor de cabeça do céu com o inferno. E isso talvez nos dá a entender que o céu está tentando interferir drasticamente na vida dos seres humanos, ou pelo menos tentando fazer de tudo para que eles vivam o máximo tempo possível para que consigam mudar e ascender ao céu. Esse terceiro shorts de Helluva Boss é um episódio bizarramente bom. Ele é legal de assistir, porém ele é meio estranho por conta da própria Amber, que é o tipo de personagem que realmente é criado para causar constrangimento a quem assiste. Porém, o episódio é bem bom pelo simples fato das reações de Blitz perante a ela. Em nível de animação, o episódio em si não tem um upgrade extremamente grande que diferencia dos outros episódios e dos outros curtas de Helluva Boss, porém é um episódio bonito, afinal o episódio tem roxo como cor, né? E roxo é uma cor bonita, todo mundo concorda. Eu ainda confesso que eu queria episódios curtos, mais no estilo do primeiro shorts de Helluva Boss. Foi mais algo que foi para desenvolver os personagens. Primeiro foi com Millie e com
sua irmã, que querendo ou não deu um desenvolvimento melhor para Millie, nos deu mais aproximação à personagem. Eu esperava que os curtas iam tomar este rumo, porém com a chegada do segundo, que é Missão Antártica, nos deu para perceber que completamente mudaram o rumo, mudaram de caminho para algo que a fandom tanto reclamava, a falta dos trabalhos da IMP. Vou deixar aqui um vídeo do lado onde eu resumo o episódio em full moon inteiro para você. Te vejo lá!